meu entrevistado de hoje será Renato Buranello, presidente do Instituto Brasileiro de Direito do Agronegócio, IBDA. E o tema da nossa entrevista será recuperação judicial do produtor rural. Fala, Renato, tudo bem com você? Tudo ótimo por aqui. Mais uma vez queria te agradecer por esse bate-papo. Para nós é importantíssimo aqui estar no teu programa e poder discutir um pouco dessa importante temática aí. Espero colaborar aí com o tema. Vai colaborar com certeza. E hoje é o seguinte, gente, eu estou falando diretamente de Goiatuba, Goiás, onde estou participando do evento Dia D Negócios da Espaço Agrícola Tepenhac. E eu vim aqui para o hotel para gravar com o Renato. E o Renato está no carro dele, se dirigindo de Campinas para Vinhedo e parou gentilmente para nos atender. Renato, como é que o IBDA analisa essa discussão a respeito da RJ, da recuperação judicial do produtor rural? O assunto merece a recuperação que tem tido? Olha, eu acredito que sim, né? Volumes gerais, o número de RJs no Brasil é baixo. Isso é um fato, né? Comparativamente, claro, com outros ordenamentos. Não por isso, relativamente, dentro do segmento, dentro do setor, a gente teve um aumento relativo bastante significativo, né? Então, acho sim que é uma temática importante que merece, num ano safra como esse, a maior atenção. Como é realizada a recuperação judicial na prática? Porque quando eu converso com alguns produtores e até advogados, parece que a coisa é muito simples, mas ao mesmo tempo parece que não é. Como é que funciona a RJ? Ótima pergunta. Assim, a RJ ela é o processo de RJ é uma execução coletiva, né? É formar um juízo universal, né? Onde você nessa praça encontra credores e devedor para poder de uma maneira legal e portanto dentro do regime, né? De naturezas de crédito, organizar, né, dentro de um plano que deverá ser aprovado num certo período, organizar o pagamento dessas dívidas, né? E atender às prioridades de certos créditos, à natureza concursal ou extraconcursal de outros créditos. Então, é uma maneira ordenada, né? Acompanhado por um juiz, na qual, através de um pedido, no caso do produtor rural, apresentada a lista de credores e depois do processamento deferido por um juízo, a apresentar um plano de pagamento, né? Então, esse juízo universal reúne todos os sujeitos, todos os agentes, para numa ordem organizada, dentro deste plano aprovado, dar liquidação aos créditos dentro, né, de uma outra condição, de um outro prazo e de novas, né, consolidações de dívidas. Eu vou ater aqui ao agronegócio, especificamente produtores rurais e empresas que atuam no agronegócio. Qualquer produtor rural ou qualquer empresa pode requerer a recuperação judicial? Então, essa é outra ótima pergunta. Por quê? Porque a ideia de recuperação judicial, o instituto, na verdade, ele se inicia, né, como algo ligado ao empresário, né? Portanto, aquela atividade comercial organizada e para tal, né, se dependia do registro no registro de comércio, né, dando formalidade a essa atividade organizada. O que a gente chama na prática aqui, Divino, de pejotizar, né? Você é pejotizado. Você tem atividades que você trabalha na pessoa natural, na pessoa física, e outras que requerem, né, na verdade, a organização profissional e o registro para que você tenha essa natureza. Ao longo do tempo, e dados, né, julgados e precedentes já anteriores, o que foi confirmado no caso do produtor? Mesmo aquele produtor rural que, né, tenha, na verdade, uma atividade organizada, mas não tem o registro,
né, por mais de 2 anos, ele pode requerer, desde que ele venha se registrar e depois comprove que ele tem aquela atividade organizada de produção rural por mais de 2 anos. Né? Então, é algo que foi, de certa forma, admitido, né, e consensado através de precedentes judiciais. Lá atrás havia, portanto, a discussão se esse produtor que opera na pessoa física poderia entrar, dado, como eu te falei, que era um favor legal ao empresário, né? E, portanto, a atividade organizada registrada formalmente. Isso foi alterado através de precedentes judiciais. Hoje é pacífico isso, do qual eu não discordo. O que eu entendo que realmente a lei precisou, né, ordenar e dar dispositivos, direcionamento legal dentro desse capítulo da recuperação judicial do produtor rural, que é específica, né, tem características próprias, dado que a atividade é organizada também desta maneira, até por uma questão tributária, né, se adota um regime da pessoa física, mas se tem uma atividade organizada. E dentro desse contexto, os precedentes levaram a essa possibilidade, como é hoje e como já está regulado. Renato, quais são os benefícios e os prejuízos trazidos pela RJ? Então, aqui nós já entramos numa questão, né, de certa forma, de análise desse procedimento. Né? O que eu entendo? Né? A RJ é um processo de recuperação, de soerguimento daquela atividade econômica. Né? Então, se você tem uma questão, de certa forma, estrutural, que naquele contexto, plano, estratégia de negócio, a forma de atuação, ela não gera, né, a riqueza esperada, não consegue, né, pagar, honrar os seus compromissos, né, e aí, portanto, os contratos, e acaba prejudicando, na verdade, a atividade como um todo, ela precisa ser reorganizada, ou o termo, ela precisa ser reestruturada. Né? Então, eu tive há pouco também em Cuiabá, participando de um congresso de reestruturação e recuperação judicial. A reestruturação é isso. Eu preciso reorganizar, reperfilar, como muitos dizem, aquele endividamento, aquela alavancagem. Né? É natural que você tome recursos no mercado, que você se financie. Por outro lado, no momento em que você não consegue honrar aqueles compromissos, você precisa de um rearranjo, você precisa de uma reestruturação. O que nós colocamos? Né? Você disse, o que a gente tem de vantagem e desvantagens? A reorganização, né, num outro plano, buscando cumprir, né, na maior eficiência aquela atividade econômica, uma vez dado, né, que a questão estrutural não é uma questão circunstancial, que, de certa forma, um ciclo mais ou outro poderia resolver, acho que a recuperação deve vir, sim, como um remédio. Talvez, em alguns casos, o único remédio. Por outro lado, eu não posso deixar aqui de elencar que situações pontuais, circunstanciais, não deveriam levar a essa automaticidade da recuperação judicial. O que eu quero dizer, não é para todos os casos que serve a recuperação judicial. Lembre-se, nesse contexto, que desvantagens, por exemplo, ocorrem porque há vários créditos da atividade rural que são extraconcursais. Então, o que eu estou te dizendo? Ela não entra nesse processo coletivo da recuperação judicial. Né? Ela vai ser cobrada, ou ela vai ser executada individualmente. Né? E aí acaba, de certa forma, desorganizando também a atividade. Exemplo, os avais, garantias fiduciárias, né? Créditos oficiais, né? CPR física, que tem característica do barter, da troca por insumos que você conhece, ou também aquela antecipação de preço pela trading, por exemplo, que paga já 60%, 70% do preço do produto, esperando a entrega para só liquidar o saldo. Estas operações ou esses exemplos estão fora da RJ. Então, eu estou dizendo que aqui se apresenta como uma desvantagem, porque você entende, na verdade, que você vai ter toda a dívida reorganizada, e eu estou dizendo que não, porque boa parte destes créditos, dependendo dessa natureza que o produtor tomou, vai ser ou vai correr por fora, vamos dizer assim.
Então, há uma clara desvantagem. Outra, é um processo hoje no Brasil lento, é um processo muitas vezes caro, né? E que, na circunstância já, né, de certa iliquidez, né, isso tem que estar na conta. Isso precisa ser bem elaborado e analisado pelo requerente, no caso, produtor rural. Renato, tem uma frase sua que é interessante, que é a seguinte, abre aspas, o remédio da recuperação judicial é amargo, caro, longo, complexo e de resultado incerto. Muitos advogados não estão trazendo a RJ dessa forma, estão trazendo como um remédio simples de ser tomado. E existem até aquelas pessoas que defendem que há grupos de advogados que têm interesse nesse Instituto da Recuperação Judicial e que têm levado produtores a acreditar que essa seria a melhor solução. Você acredita nessa suposição? Olha, eu acho uma suposição, de certa forma, séria, grave, e eu não gostaria de acreditar situação da RJ, né, uma complexidade, né, um diferimento, né, do processamento, da aprovação e tal, que leva a certa insegurança, que leva também a um desfecho, você pegou muito bem na frase, muitas vezes incerto. Né? Vai aprovar o plano? Não vai aprovar o plano? Foram considerados os créditos extraconcursais? Estão partindo para execuções individuais, singulares? Né? O quanto ficou dentro, o quanto ficou fora? Né? O quanto eu vou ter, né, no momento em que eu peço, né, o apoio, né, do mercado financeiro, do mercado comercial, né, de produtos agrícolas, para continuar me financiando. Você sabe também que no Brasil não há muito a cultura do financiamento de empresas em recuperação judicial. Né? Nos Estados Unidos, por exemplo, né, o Chapter 11, como é chamado, é um capítulo que regula a recuperação judicial, a nossa antiga concordata, né, e que é muito comum ao mercado financeiro o refinanciamento dessa empresa. No Brasil, eu posso te garantir, não é algo muito comum, não é trivial. Então, como é que eu vou, né, a partir desse pedido e aprovação, o processamento vai continuar me dando, né, formas de financiamento, vai me dar a garantia de que eu vou poder operar da melhor condição? São perguntas. Então, quando eu digo incerto, caro, complexo, eu não estou errando. Então, resumindo, pode acontecer da pessoa entrar com o pedido de recuperação judicial e depois ele ter o seu crédito cortado nas instituições, nas empresas, e ele não ter condições de levar o seu negócio avante. Pode acontecer isso? Pode acontecer porque, como eu disse, né, a cultura no Brasil, dado a recuperação judicial e o seu processamento, é de um crédito de difícil concessão, né? Ou muitas vezes se fecha a porta mesmo, verdadeiramente, daqueles parceiros, daqueles credores parceiros. Você pode ter uma empresa de insumos, você pode ter uma trading, né? Não só o mercado financeiro, que são parceiros numa atividade normal, fora de um regime especial como o da RJ. Dentro da RJ, eles vão se comportar da mesma maneira? Às vezes, não. Muitas vezes, não. E aí leva uma dificuldade, né, uma certa iliquidez dentro de todo o período em que você está no plano de recuperação. Né? Então, acho que isto deve ser levado em conta. Se não há, né, ativos, não há liquidez antes do pedido para saber que num período X não vai haver novos créditos, eu acho que você tem uma chance de não cumprir bem esse plano, não dar uma melhor sorte ao negócio, ou essa atividade de produção rural. Muitas vezes o produtor ele fica preocupado de ir até o banco, falar que não vai dar conta de pagar, ou de ir até uma empresa parceira, falar que não vai dar conta de pagar. E seria o caso de ele buscar o diálogo. Está faltando esse diálogo entre devedores e credores? Olha, eu também tenho uma convicção sobre isso.
e sempre de forma muito clara e direta. Eu acho que no passado as conversas eram muito mais duras. Eu acho que dificilmente você encontraria todas as portas abertas a isso. O mercado mudou, o produtor se organizou, o produtor tem mais competência, o produtor tem mais transparência, melhor governança. Isso leva, do outro lado, a uma resposta clara de dar e abrir o canal de diálogo. Então, hoje, se você me perguntar, passados vários anos, de uma atividade mais organizada e num relacionamento muito mais transparente e orgânico entre credores e devedores, eu vejo hoje tradings, empresas de insumos, distribuidores e bancos muito mais afeitos a abrir o diálogo, a conversar, porque sabem também, né, que há muito que fica na mesa num processo complexo desta recuperação judicial. Então, cabe um diálogo, muitas vezes cabe um bom acordo, cabe um alongamento, um reperfilamento da dívida, como eu disse para você no início. Renato, na próxima segunda-feira, dia 29, você vai participar de um evento a partir das 18 horas no auditório da Escola Superior de Advocacia de Goiás, sobre esse tema que nós estamos falando aqui agora. Eu gostaria que você falasse um pouco desse evento, a quem ele é destinado e qual será a tônica do assunto que será abordado lá. Ótimo. Obrigado também pela oportunidade de comentar sobre o evento. É um evento que está dentro, né, desse contexto e preocupação inicial através da sua primeira pergunta. O nosso Instituto IBDA, junto com a OAB de Goiânia, as comissões de insolvência, direito empresarial, buscaram fazer um evento, um painel, na verdade, que vai tomar a noite da próxima segunda-feira, buscando orientar, buscando dar conhecimento de muitas das pautas que você acabou de me questionar aqui, por sinal, de forma muito, muito objetiva e muito boa, porque é ampla a maneira como você colocou, e o evento espera colocar e traduzir há estas perguntas comuns, há uma série de dúvidas relacionadas ao tema, e nós precisamos ouvir, né, de especialistas, de pessoas que atuam, de magistrados, no caso, que vão haver 3 magistrados na próxima segunda, né, de instituições que participam do segmento, para ver pontos positivos, pontos negativos, questões circunstanciais, questões estruturais que levam a diferentes decisões ao regime da recuperação judicial. Portanto, adotar ou não, né, o pedido de recuperação judicial deveria demandar muito melhor análise, né, e uma preocupação maior em todos esses temas relacionados a isso, como aqui, de uma maneira ainda, né, que com tempo curto a gente conseguiu tentar decifrar. Você já notou, é complexo sim, né? Tem várias alternativas que podem levar um caminho ou a outro, né? Tem, né, um processamento lento e caro, né? Então, deve servir sim tal remédio a determinadas circunstâncias e não, e de nenhuma forma, ser banalizado ou generalizado. Esta é a nossa questão, é a nossa preocupação. O tema chamou a atenção da OAB, né? O nosso instituto ele acompanha as temáticas do agro, do regime jurídico do agronegócio e, portanto, em correalização, estamos na segunda-feira juntos para poder levar conhecimento, difundir mesmo essas questões e levar sempre, né, um quadro de transparência, um quadro objetivo. Tem casos que é isso e tem que ser, tem casos que podem ter melhor solução ou outra solução negocial, de certa forma mais prudente e também de melhor efeito econômico, principalmente ao produtor rural. Aí é a nossa preocupação, né? Nós não podemos dissociar a cadeia de produção agroindustrial, né? Ela vai do antes da porteira, porteira após porteira, todos os agentes ali estão integrados. Interessa a saúde econômico-financeira de todos esses agentes, né? O que dirá do elo produção, né? Todos os demais dependem disso e querem a saúde disso. O que nós temos a preocupação é de busque se informar, busque ter todos os dados antes da decisão de pedir ou não pedir. Esta é a nossa preocupação e, portanto, a pauta
do nosso seminário na próxima segunda-feira. O público maior lá deve ser de advogados, então. Eu acredito que sim, né? Está dentro da OAB, ali foi toda a organização, mas eu tenho certeza que outros players, agentes de mercado e também área econômica, área de crédito, enfim, podem aproveitar muito desse debate, desse diálogo, eu diria. São 2 painéis principais, o mais geral, falando um pouco dos cenários. A gente reconhece essa crise, quebra de safra, preço, né? Tudo isso está sendo levado em conta. Falaremos mais no primeiro painel. Já no segundo painel, as menções aqui feitas por você. Várias questões legais de direcionamento para essa decisão, né? Porque não é uma decisão simples, é uma decisão que com certeza levará efeitos há anos, né? E dentro de um quadro de complexidade maior, nem sempre comum ao produtor, de habilidade do produtor, porque não é, né, uma matéria que ele está habituado, convive, então merece toda a atenção, todo o cuidado e o máximo de informação e conhecimento. Bom, o evento ele tem como tema a recuperação judicial do produtor rural. Ela acontece no dia 29 de abril, segunda-feira, a partir das 18 horas, no auditório da Escola Superior de Advocacia de Goiás. Vai ter a participação, então, do Renato Buranello, que é o presidente do Instituto Brasileiro de Direito do Agronegócio, o IBDA. Vão participar também a Andréia Grego, que é superintendente jurídica do Itaú Unibanco, e do Henrique Esteves, que é sócio proprietário do escritório Alencar Lopes Esteves, Sociedade de Advogados. E conforme o próprio Renato disse, além de juízes, advogados, para debater esse tema. Quem quiser mais informações, eu vou até colocar aqui, existe um WhatsApp, que é 62 32 38 20 99. Com certeza tem muito advogado que está nos ouvindo aqui agora e que gostaria de obter mais informações. Buranello, muito obrigado mais uma vez por parar a sua vida aí na estrada e nos conceder essa entrevista maravilhosa. Sucesso nesse evento lá. E vamos torcer para que o produtor rural possa encontrar o seu caminho e buscar aquilo que é melhor para ele e melhor para o Brasil. Obrigado. Eu quem agradeço, de novo, prazer estar aqui, sempre vou estar à disposição, porque é muito gostoso, leve aqui esse bate-papo e sempre buscando contribuir muito com o nosso segmento e com todos esses agentes que participam dele. Eu conversei com o Renato Buranello, presidente do Instituto Brasileiro de Direito do Agronegócio IBDA, e nós falamos a respeito de recuperação judicial do produtor rural.